Seja bem-vindo ao nosso curso básico de Teologia Boanerges. Estamos aí no nosso 25º módulo, falando sobre as Epístolas Paulinas. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Muito obrigado, em nome de Jesus, a você que tem seguido, comentado e compartilhado. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Então vamos lá, prezado aluno e prezada aluna. Essas epístolas, as paulinas, ela tem como um costume, tá? Ou vai ter como costume aí, tá? E vão constituir, tá bom? É um fundamento da fé cristã e que vai levar em um grande valor sobre a ideia da doutrina, em que nós nos posicionamos e cremos em Cristo Jesus. Tá sendo assim, ao falarmos sobre isso, vamos começar aí, as epístolas paulinas, falando sobre o livro de Romanos. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor Deus possa cercar o seu dia, conduzindo e levando você a viver o sobrenatural de Deus em todas as áreas, seja ela qual for, porque Deus ele é poderoso, para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar, ou até mesmo, do que nós podemos aí imaginar, dentro desse contexto da palavra de Deus. Temos então, a partir daí, lá no livro de Romanos, capítulo 2, o versículo 16. Então vamos lá, o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 16 diz assim, Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Sabemos e entendemos que o autor é o apóstolo Paulo, e que foi escrito por Tércio, Romanos 16, 22. A data em que foi escrita foi no ano 50, tendo aí entre os 53 até os 58, tá? Na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O local foi Corinto, O portador foi Febe, Romanos 16, do 1 ao 2. O tema principal, do livro de Romanos, ele tem como sendo a revelação da justiça de Deus. O texto-chave é Romanos capítulo 16, versículo 1, do 1 ao 2, fala assim, Portanto, tu és inexcusável enquanto julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Bom, a classificação, o que é que classifica, como é que se classifica então aí a carta aos Romanos? A classificação, ela é tida como a soteriologia, tendo aí então, a ideia da doutrina da salvação, ou a doutrina sobre a salvação. A Epístola de Paulo aos Romanos é uma obra-prima, da teologia cristã, vai destacando-se entre os livros do Novo Testamento e é um tratado teológico sobre a salvação. É a primeira do grupo doutrinário, Martinho Lutero, o grande reformador, chegou a dizer o seguinte: se tivéssemos de preservar somente o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, ainda assim o cristianismo estaria salvo. Então, mostrando o quão importante, é tanto o livro de João quanto aí a Epístola, de Romanos. Quando a gente fala epístolas e não livro, a epístola, ela é uma ideia de uma carta, É uma carta que Paulo está ali escrevendo, aos romanos naquela época, e estava enviando, dando a eles a orientação, tendo então algumas considerações preliminares.
né, em sua epístola, Paulo vai deixar claro que ainda não conhecia Roma. Logo, a igreja ali não foi por ele fundado. Entendemos que Pedro também não participou desse processo, pois se este ou outro apóstolo fosse responsável por aquela igreja, Paulo não escreveria uma carta doutrinária para aqueles irmãos daquele lugar. Por outro lado, se Pedro estivesse em Roma, o mesmo teria sido mencionado aí na saudação aí nos últimos capítulos. Ambrosiastros, escrito aí, né, no século IV, diz: os romanos abraçaram a fé em Cristo sem ver nenhum sinal, as obras poderosas de nenhum dos apóstolos. No segundo século, surgiu então a tradição segundo a qual Pedro teria exercido seu ministério lá em Roma. E no século IV, iniciou-se a tradição, né, que ele teria sido o primeiro bispo romano, quem então foi aí, eu teria fundado, né, aquela igreja. De fato, isso não tem tanta importância, ou até mesmo uma grande importância. Uma da hipótese mais provável é que a igreja tenha sido fundado, né, no ano 30 pelos judeus de Roma que estiveram em Jerusalém no período do Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 11, ao serem impactuados, ao serem então provocados pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra. Então tiveram ali um real encontro e levaram a igreja para Roma sem que houvesse algum apóstolo, e ali então estavam de alguma forma trazendo alguns ensinamentos, até que então Paulo pudesse enviar uma carta. Porém, quando Paulo chegou a Roma no ano 60, lá em Atos 28, ele encontrou judeus que ali residiam. É bom lembrarmos então tá, que o envio da epístola é anterior à visita. A igreja de Roma era composta aí de judeus e principalmente dos gentios. E na epístola, Paulo fala dos judeus e aos gentios de forma tão específica e de forma tão direta, né, que vai alternando as informações. Romanos 1, do 5 ao 7 até o 13, Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao 24, sendo pessoas de origem e tradições e costumes tão distintos, era natural que, né, a convivência entre eles representassem aí, tá, algumas dificuldades. Os apóstolos, então, eles procuram tratar destas questões lá no capítulo 14. Romanos é a epístola de Paulo mais longa e também a mais teológica e também, tá, a mais influente. Talvez por essas razões foi colocada em primeiro lugar entre os dos apóstolos. Paulo não tinha Roma como um campo específico de outros apóstolos, né? Romanos capítulo 15, versículo 20. Em Romanos, Paulo afirma que muitas das vezes ele planejou ir até Roma para ali então pregar o evangelho, mas que até então ele fora impedido. Né, Romanos capítulo 1, versículo 13 e 15, Romanos 15, 22, e ele vai reafirmar o desejo de ir até Roma em Romanos 15, do 23 ao 32. Paulo, ao escrever essa epístola, perto do fim da sua terceira viagem missionária, lá em Romanos 15, do 25 ao 26, e Atos capítulo 20, do versículo 2 e 3, e 1 Coríntios capítulo 16, do 5 ao 6, ele estava lá em Corinto como hóspede na casa de Gaio, tá? Romanos 16, 23 e 1 Coríntios 1, 14. Enquanto ele escrevia, né, Romanos através do seu auxílio, que era Tércio, Romanos 6, 22, ele estava fazendo um plano, ou planejava voltar a Jerusalém para o dia do Pentecoste, como em Atos capítulo 20, versículo 16, provavelmente na primavera de 57, entre 58, e entregar pessoalmente uma oferta de socorro à igreja gentia, aos crentes pobres que estavam em Jerusalém. Romanos 15, do 25 ao 27, logo a seguir, Paulo então esperava partir para a Espanha, levando-lhe o evangelho, e pudesse então visitar de passagem a igreja de Roma e receber a ajuda dos crentes, né, que
ali estavam para que pudesse prosseguir para o oeste. Romanos capítulo 15, do 24 ao 28. E qual é o propósito, né, do livro de Romanos? Bom, Paulo ele escreveu esta carta a fim de preparar, né, o caminho para que houvesse a obra de Deus ser realizada ali em Roma, né, que estava prevista para a Espanha. O seu propósito ele era duplo, tá? Segundo parece, os romanos tinham ouvido boatos falsos a respeito, né, da mensagem e da teologia de Paulo. Daí ele vai achar necessário então fazer um registro por escrito, né, o evangelho que já pregava, né, há mais ou menos há mais de 25 anos, e ele queria corrigir, né, certos problemas, né, da igreja, né, que eram causadas pelas atitudes erradas dos judeus, né, para com os gentios que estavam ali em Roma. E Paulo então vai escrever esta carta, né, como propósito de orientar a forma de comportamento, a forma de postura. E temos alguns fatos que são importantes dentro da epístola aos Romanos. É a maior de todas as epístolas. Paulo dá então o padrão, ou aquilo que chamamos de modelo, né, nas suas epístolas: a saudação, o agradecimento, doutrina, o dever, as saudações e a bênção. É a epístola mais formal e que não contém nenhuma demonstração, né, motivada aí por erros específicos, tá? Tendo então essa ideia dentro desse contexto, pode-se considerar, né, a constituição da vida cristã e possuir então um clima, né, de uma cena, né, totalmente tribunal, mostrando o comportamento e o ato julgador, não do homem, mas de Deus para com o homem. Tendo então terminado a primeira carta, né, a primeira epístola ou carta que for escrita aos Romanos, temos agora, né, a segunda carta, que é a carta escrita aos Coríntios, né? E essa carta escrita aos Coríntios, ou a epístola aos Coríntios, o autor também foi Paulo, né, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, e o escritor foi Sosthenes, né, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, a data foi de 56 depois de Cristo, o local foi Efésio, né, 1 Coríntios 16, 8, o texto-chave de 1 Coríntios, né, o texto-chave é 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o qual vai dizer, né, santificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como está sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Temos também, né, o tema principal, o tema, né, o comportamento cristão, né? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai escrever sobre um comportamento cristão, e a classificação é a eclesiologia. De fato, né, a carta aos Coríntios é uma carta destinada à igreja, tá? É uma carta destinada ao povo de Deus, é uma carta destinada ao comportamento da igreja. Bom, os principais motivos desta carta é que nessa epístola, Paulo não vai expor fundamentos do evangelho como fez na carta aos Romanos. Afinal, ele já estivera doutrinado os coríntios pessoalmente durante 1 ano e meio, né? Um período de 1 ano e meio, os coríntios foram aí, né, treinados, foram capacitados, foram trabalhados pelo apóstolo Paulo. Paulo escreveu aquela igreja, né, depois de receber uma carta, né, com perguntas dos coríntios. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13, e a visita, né, de pessoas que vieram trazendo as más notícias. 1 Coríntios 1, 11, 1 Coríntios 16, 17. Os problemas dos coríntios eram muitos, e em destaque estava a imoralidade e a divisão. Lembrando que estamos falando de uma igreja, lembrando que estamos falando de um povo que já tinha um conhecimento, lembrando que a igreja, por sua vez, parafraseando aqui, é uma igreja formada por seres humanos e que, por sua vez, tem como propósito, né,
de unificar o corpo de Cristo, e claro que teremos problemas no decorrer de toda essa caminhada. A epístola ou as epístolas aos Coríntios, né, em nossas Bíblias, né, nós temos duas epístolas de Paulo aos Coríntios. Entretanto, sabemos que elas seriam pelo menos três. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Paulo se refere a uma carta anterior, a qual nunca chegou às mãos deles. Em 2 Coríntios 5, do 7 ao 8, existe uma outra referência, uma outra carta que poderia ser 1 Coríntios, e alguns comentaristas, né, sugerem que esta carta, né, mencionada aqui seja uma outra epístola. Neste caso, teríamos 4 epístolas aos Coríntios. Trabalhando ainda nessa hipótese, sugere-se que esta epístola corresponde ao capítulo 10, ao capítulo 13 de 2 Coríntios, os quais poderiam, né, ter sido aí agrupado posteriormente, né, dentro desse conteúdo e dentro desse estudo. Temos então um seguinte esquema sobre isso. A primeira carta aos Coríntios, ela vai desaparecer, né, a existência é garantida por 1 Coríntios 5:9. A segunda carta é chamada de a carta de 1 Coríntios. A terceira carta também desaparece, né? A existência é hipotética. Tá? Lembrando que é um assunto hipotético, não há uma afirmação clara, mas é hipotético tal afirmação. A quarta carta é que chamamos de 2 Coríntios. Tendo aí as considerações preliminares sobre o assunto, Coríntios era uma cidade, né, cosmopolita, chamada de a menos grega das cidades da Grécia. Dos seus 650 mil habitantes, a cerca de 450 mil eram totalmente escravos, e os demais, na sua maioria, comerciantes, os quais eram inimigos da guerra, dados aí à sensualidade, à imoralidade, o pecado em todas as suas formas, e vai alastrando-se em toda a cidade a má fama, né, da sua licenciosidade e do seu comportamento, né, a qual tinha aí os coríntios. Juntamente com Priscila e Áquila, em 1 Coríntios 16, 19, com a sua própria equipe apostólica, Atos capítulo 18, versículo 5, que o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja em Corinto durante o seu ministério de 18 meses. E ali na sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 18, do 1 ao 17, a igreja ela era composta, tá, de alguns judeus, segundo a sua maioria, né, sendo a sua maioria constituída de gentios, convertidos, né, do paganismo. Depois da partida de Paulo de Corinto, surgiram vários problemas na jovem igreja de Corinto, né, que requereram aí a sua autoridade e doutrina apostólica por carta e visitas pessoais. A primeira epístola aos Coríntios foi escrita durante o ministério de 3 anos, né, em Efésios, Atos capítulo 20, versículo 31. Na sua terceira viagem missionária, Atos capítulo 18, do versículo 21 ao 23, Paulo soube que em Efésio havia problemas, né, em Efésios que havia problemas lá na cidade de Coríntio, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Depois, uma delegação de congregação de Coríntio, né, 1 Coríntios 16, 17, entregou uma carta a Paulo em que lhe pediram, né, instruções sobre vários assuntos. Paulo escreveu então essa epístola, sendo assim então, tá? Tendo assim então a epístola paulina, e em vista, tiveram as informações ouvidas e as correspondências recebidas daquela igreja. O terceiro propósito é que o apóstolo Paulo, ele chega, né, lá em Coríntios, há cerca de 52 depois de Cristo, enquanto morava ali com um casal, Áquila e Priscila, e pregava o evangelho primeiro aos judeus e depois aos gentios. Mais tarde, então, Silas e Timóteo vieram ter com ele, o que lhe permitiu dedicar-se ao ministério de tempo integral dentro da cidade. Atos 18, do 1 ao 22, Paulo tinha então 2 propósitos principais ao escrever essas epístolas. O primeiro propósito era tratar dos sérios problemas da igreja de Corinto,
de, de que fora informado, eram pecados que os coríntios não levavam muito a sério, mas Paulo sabia, né, que eram graves e que ocorreriam sérios problemas. Aconselhar também e doutrinar sobre os variados assuntos que os coríntios, né, lhe encaminharam por escrito, e isso vai incluir então os assuntos doutrinários e de conduta, pureza, tendo então um indivíduo tendo então um individual como da congregação. Qual que é a visão panorâmica deste livro? Bom, esta epístola, ela vai tratar então de diversos problemas, né, de uma igreja experimentada quanto aos seus membros e que ainda continuavam na prática da carne e não se separavam, né, de uma vez dos incrédulos e dos ao seu redor. São problemas tipos, espíritos de divisão, tolerância ao pecado do incesto, imoralidade sexual em geral, né, ação judicial entre os irmãos cristãos, ideias humanistas a respeito da verdade apostólica, os conflitos a respeito da liberdade cristã. Paulo também vai instruir aos coríntios a respeito, né, do celibato e do casamento, o culto público, inclusive a ceia do Senhor, a oferta para os santos em Jerusalém. Entre os ensinos mais importantes de Paulo em 1 Coríntios, em 1 Coríntios, perdão, está o das manifestações dos dons, né, do Espírito Santo na igreja, levando em consideração que era uma igreja muito poderosa dentro deste contexto, poderosa dentro deste comportamento, poderosa no experimentar algo de Deus. Temos então, né, um ensino a este capítulo, que é o mais rico do Novo Testamento, sobre a natureza e o conteúdo aí, tá, da adoração, né, na igreja primitiva. Paulo vai mostrar então que o propósito de Deus para a igreja inclui uma rica verdade sobre os dons espirituais, ou os dons que são dados pelo Espírito Santo através de cada crente fiel, né, que permanece aí dentro da palavra de Deus em todo o seu comportamento, e de pessoas que são chamadas para exercer os seus ministérios e tendo uma diversidade dentro da unidade comportável, né, e das múltiplas funções do corpo de Cristo na operação, né, dos dons espirituais, porque a igreja de fato ela foi chamada com esse propósito. Os habitantes de Corinto era a quarta cidade em tamanho em todo o Império Romano, por causa de Corinto ser um porto marítimo. Muitas classes sociais e diferentes nacionalidades misturavam-se ali e havia uma minoria e tornavam-se dominantes. Muitos gregos nativos e uma grande colônia dos judeus, pelas suas ruas, viam de forma aglomerosa, né, e de viagens negociantes, dos quais todos os países o conheciam, tendo então o costume, a moral e a religião. Né? Então era de fato Corinto uma cidade que tinha seus costumes, a sua moralidade, e também dentro do seu comportamento, aquilo que nós conhecemos como sendo a religião. E se uma mulher não cobrisse a sua cabeça quando orava ou anunciava alguma mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela estava aí ofendendo a honra do seu marido. Neste caso, não há nenhuma diferença entre ele e ela que tenha a cabeça rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que corte o cabelo de uma vez, já que é vergonhoso a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a sua cabeça, o que nós temos aí a cobertura como véu. A vida social de Coríntios revelava suas características degradantes a essa cidade. Coríntios era uma cidade corrupta. O termo corintianizar significa entregar-se à prostituição, à imoralidade dos gentios. Estava ligada à adoração a Afrodite, a deusa do amor sexual. O templo de Afrodite, que era Vênus, tinha mais de 1000 prostitutas, né, para a livre prática sexual dos visitantes ao templo.
Quando estudamos a história, podemos entender que Paulo foi tão rigoroso em relação às mulheres cristãs, lembrando-nos de que as mulheres ocupavam lugar, né, de proeminência na religião pagã de Coríntio, e comentaristas nos informam que quando uma mulher usava o véu, né, isso significava que ela estava então declarando ser submissa ao seu esposo. E quando ela não usava o véu, ela estava declarando que era uma mulher livre e uma mulher da prática da prostituição e dos cultos e dos lugares e das suas adorações e tudo mais o que tinha dentro daquele contexto, tá? Tínhamos então uma atmosfera espiritual dentro da cidade de Coríntios. A esfera espiritual, né, tinha como centro a igreja que estava em Corinto, depois tínhamos Cristo, tínhamos aí, né, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Para melhor entendermos Coríntios, devemos familiarizar então, né, com os problemas e as suas causas que são aí motivantes dentro da igreja e que podem de alguma forma nos orientar e nos capacitar diante de cada evento, né, em que vai sendo apresentado a carta aos Coríntios. E o primeiro grupo era o paulino. A vida e os ensinos de Paulo tinham uma influência que era grandemente, né, no que diz respeito a todos os integrantes daquele ambiente. A igreja também, ela tivera os benefícios do ministério do apóstolo, e este era o segundo grupo. Isto é o que considerávamos os seguidores de Apolo. O terceiro grupo consistia, tá, daqueles que professavam lealdade especial, né, a Simão, Pedro. E estes vários componentes da nova igreja não queriam deixar as suas diferenças unir-se a todos os segundos, né, a todos os atos do apóstolo Paulo em questão àquela igreja. Era de fato, né, uma igreja, né, com falsos ensinos, né, passamos, né, a enunciar alguns pontos e alguns conceitos errôneos e que são importantes para o desenvolvimento da igreja, e temos o cuidado para com o perigo e tudo aquilo que está se envolvendo ou se desenvolvendo em volta, né, desses ensinos que está acontecendo dentro daquele contexto. Faltava então a sabedoria humana, né? Alegravam que essa sabedoria tornava livre, né? Que os levava além das escrituras do Antigo Testamento, além da palavra apostólica, todas as coisas me são lícitas. Eram essas ostentações que eles usavam. Ensinavam que o conhecimento tornava os homens livres das exigências da moralidade, porque um homem não pode ter liberdade para viver, né, com a esposa do seu pai, sendo sua madrasta. Bom, a igreja de Corinto, de maneira geral, tá, não somente tolerava tal imoralidade, como a que eu acabei de falar, em que o filho do seu pai, né, e tinha caso com a madrasta, que era uma coisa um contexto muito errado dentro dessa imoralidade, dessa arrogância, né? Os pregadores desta nova liberdade não tinham interesse na conservação ou na pureza da igreja, nem chamavam os irmãos de errados, porque estavam ali dentro dos seus comportamentos, fazendo o que parecia ser certa. A liberdade pregada em Corinto dava ao cristão, ou dá até hoje ao cristão, a condição ou as condições de associar-se com as prostitutas e infelizmente, tá, a deixar alimentar os seus desejos impuros, as suas vontades. Quanto à pergunta, o cristão pode comer o alimento que é oferecido ou sacrificado a ídolos? Bom, os novos mestres tinham uma resposta pronta, né, e fácil. Todos somos senhores do saber. 1 Coríntios 8:1, e significa que já que o crescimento da igreja, já que o desenvolvimento da igreja, já que, né, a igreja vai desenvolver, ela precisa então, né, estar no cerne da sua palavra, e ela precisa ter esse comportamento. Esta liberdade
também ela vai ser infectada, né, de uma vida devocional, aonde as mulheres estavam aí firmando-se numa liberdade que não é constituída por Deus. E assim então foi constituído, né, o livro de Romanos, né, dentro das suas leis, o livro aí de 1 Coríntios, para que você possa compreender e entender que o que Deus quer e o que Deus vai fazer, Ele vai fazer com poder. Além disso, né, estes cultos, né, de adoração em caracterização aí por falta do amor e da solicitude para que com os demais com as demais pessoas presentes, este fato manifestasse a participação da ceia ao Senhor, bem como no uso, né, dos dons espirituais. Então, eu termino por aqui a aula de hoje, né, deixando aqui, né, em nome de Jesus, esta aula, e da nossa próxima aula vamos falar sobre a segunda epístola aos Coríntios. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus, e até mais. Tchau, tchau, fique com Deus.